Meus amigos, estamos de volta, agora nós vamos responder as suas perguntas. Então vou aqui contar para você, você tem uma pergunta? Você quer saber como que você me manda essa pergunta? Você também pode acessar nossa página no Facebook, Poder Criativo TV. Você vai lá, acessa, manda fechado ou manda aberto colocando Zezinho, Mariazinha, não precisa colocar o seu nome, mas manda suas perguntas pra gente. Você pode mandar aqui pelo alvivo, @tvgeraçãoz.com.br, que o pessoal recebe também e vai passando pra gente. Hoje nós temos algumas perguntas, nós vamos responder sempre pro Zezinho e pra Mariazinha, mas é para você que tem enviado pra gente. Então, meu muito obrigada, tá bom? Então, nós vamos agora para as perguntas que você enviou. Muito bem, nós estamos dando uma olhadinha aqui. Vamos agora para a primeira pergunta. Ok, nossa, gente, como reconhecer os sinais? Pois é, vamos ver, né? Como é reconhecer os sinais que estou sendo o step de alguém? Triste, hein, gente? Ou que estou fazendo um papel de amizade excessivo? Pois é, vamos pensar nisso. É uma garota, tá? Então, Mariazinha... Eu acho que a gente sempre sabe, né? E eu não tô falando de sextos, sétimos e oitavos sentidos, não. A gente sempre tem uma clareza quando a gente é esperado de verdade ou não. Eu costumo dizer, Mariazinha, falando agora para uma mulher, respondendo do ponto de vista de que é uma mulher, tendo a expectativa de que um homem a queira de uma forma que não seja step. Então, homem... é diferente de mulher. Ó, comecei bem, você viu? Homem diferente de mulher. Começa pelo corpinho, mas vai longe essa diferença, menina. Eles não têm a mesma necessidade, vontade de se unir de uma forma intensa. Mas isso acontece. Quando isso acontece, Mariazinha, vou te dizer. Quando acontecer, você saberá. Porque aí ele não desgruda. Ele gruda em você, ele vai querer você, ele vai atrás de você, ele vai até o inferno. Não tenha dúvida, você não vai ter dúvida quando um homem te quiser. E se o homem que está aí, está me ouvindo e me vendo, sabe bem do que eu estou falando, não terá dúvida. Aí ele gruda, ele quer e acabou. Agora, quando um homem não tem essa certeza, não está disponível dessa forma para uma garota, ele não vai fazer isso, né? E aí talvez você possa entender-se como step. Me parece um pouco assim rude, né? Exagerado essa coisa do step, mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. A gente está com tanto amor ou com tanta carência, com tanta vontade, que aí quando o outro acena, né? Só um pouquinho, a gente tão disponível que está e com tanto para dar, já sai correndo e se coloca como step, não é? É horrível, doloroso, mas muito pertinente em muitos momentos que a gente não consegue fazer diferente. Mariazinha, você deve estar sendo step. Só de você pensar nisso, você deve estar sendo step. Quando a gente não está sendo step, a gente sabe, Mariazinha, é um cortejo, é uma vontade, é uma ligação, é mãozinha dada, é uma lembrança, é um presentinho, é um oi, é fazer as coisas juntas, aquilo que todo mundo sabe quando não é step. E com relação à amizade excessiva, eu acho, Mariazinha, que você pode olhar que talvez você esteja numa condição muito mais generalizada de oferecer do que ganhar. Pelo que você está perguntando, talvez seja até um modus operandi, né? Uma coisa sua de estar mais disposta a olhar para o outro do que dar o seu limite, do que cuidar de si mesma. Então, pensar nisso, Mariazinha, acho que você pode melhorar em todos os sentidos e em todas as relações. Poder encontrar o seu limite, cuidar de você, poder dizer não, e daí você vai estar numa relação no ponto que você quer, numa amizade sem excessos, no ponto que é bom para todo mundo. Tá bom, Mariazinha? Uma segunda pergunta que a gente tem aqui é assim. Eu achei bem interessante essa pergunta, dei uma lidinha antes. Vem de um Zezinho. É importante ensinar as crianças a lidarem com o fracasso e frustrações?
desde cedo ou devemos ensiná-los a serem sempre fortes? Isso é uma pergunta de pai, né? Aquele pai que quer pegar o menino, chora, não chora, fica forte, bradá. Ou a gente ensina as crianças sobre fracasso e frustração? É uma ótima pergunta, Zezinho, porque ajuda muito a gente poder responder um pouco sobre o que é uma criança. Na verdade, de uma criança para um adulto não muda muito não muda quase nada. A gente sente e desde pequenininho a gente já começa a criar defesas sobre as coisas que a gente sente. E fracasso é uma delas. O fracasso para uma criança pode ser muito pouco, pode ser alguma coisa que para quem olha do ponto do adulto, imagina, isso não é nada, deixa pra lá, ele não quer brincar com você, não faz mal, brinca com o seu irmãozinho, com o Zezinho, com o Luizinho, mas a criança, ela encontra dentro de si um lugarzinho chamado rejeição. E aí ela se sente profundamente fracassada, por exemplo, porque ela não foi amada por aquele amiguinho que não quis brincar com ela. Parece pouco, mas isso traz tanta dor para uma criança. E aí o pai normalmente faz uma coisa desse tipo que o Zezinho tá falando. Não liga para ele, não fala com ele, não mexe com ele, não vai mais com ele, hein? Não vai emprestar o brinquedo, não dê a sua borracha. E fica ajudando a criança na intenção, tudo bem, uma intenção reconhecida, né? De não querer que o filho sofra. Vou proteger você. Deixa de ser bobo desse menino, deixa de ser bobo dessa menina. A gente não faz isso? Faz. Porém, Zezinho, a ideia que você tem que ter é de que ele tem uma dor. Quando a gente pega uma criança e fala para ela não chorar, para ela não pensar nisso, para ela dar um jeito nisso, para ela passar por cima disso, a gente está pegando aquela dor e cobrindo, sabe, fechando como o recheio de um pastel, pega o garfinho, fecha tudo, da cela, faz tudo em volta, só que a dor está lá dentro. Então, o que é o ideal, Zezinho? Uma coisa que nem a gente aprendeu a fazer e por isso que a gente não sabe mesmo. O ideal é que a gente pare com essa criança e fale dessa dor. Talvez ela até chore, fulano não gosta mais de mim, e a gente fica ali e curte um pouquinho essa dor, deixa essa criança esvaziar. Vai fazendo para você também, né, Zezinho? Eu sei muito bem, não sabe nada disso, né? Aí você deixa essa criança chorar, depois que ela esvaziar um pouquinho, puder falar de quanto ela gostaria de ser amada. Então, ouvindo crianças, aí sim você pode voltar e se fortalecer. Não adianta bater nas costinhas de uma criança e falar, endurece. A gente já vai fazer tanto isso, tanto. Então, enquanto ela tiver um pai gostosão, Zezinho, que pode dar esse colo para ela, faça isso, Zezinho. Então, a sua resposta é essa. Você deve dar colo e dar vazão para o fracasso, para a tristeza, para a raiva, para qualquer sentimento. E depois a gente se põe de pé. Fala para essa criança, você não está sozinho, você tem família, seu pai está aqui, bora para a escola, bora andar. E aí a criança vai feliz e mais forte do ponto verdadeiro, tá bom? Nós temos uma terceira pergunta que diz assim, olha, meu filho vai mal na escola. Opa, hoje é dia, né, gente? De que forma os pais podem dar força aos filhos para melhor desempenho? Olha, as crianças vão mal à escola por N razões. Mariazinha, a escola para uma criança é onde ela se exibe, é onde ela se coloca de uma forma mais completa. E é de onde os pais têm uma expectativa fantástica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma criança pode ir mal na escola tão somente para oferecer isso aos pais. Generosamente, os pais não fazem o que a criança quer, os pais brigam com ela, os pais se separam, os pais não são como ela quer, ela pode despejar isso na escola.
Então a sua pergunta é muito difícil de responder, porque a gente teria que ter uma noção do que acontece em torno dessa criança para que essa criança vá mal. Porque o fator da intelectualidade da criança é um dos menores fatores. Isso é o que menos pega para uma criança ir mal na escola. Aquilo é onde a criança vai se colocar e ela vai usar muitas vezes, mas muitas vezes a criança vai mal porque ela quer dar um recado para esses pais. Ela quer dizer alguma coisa para esses pais, algo não vai bem e necessariamente não é a parte intelectual. Claro, em sendo, o que você oferece? Um reforço, você ajuda a estudar, você traz uma professora particular, essas coisas todo mundo sabe fazer. Mas não é isso. Muitas vezes essa criança está precisando ser ouvida em outras áreas da vida, que não a intelectual. E eu convido você, Mariazinha, a dar uma olhadinha como é que está a sua casa. O que essa criança viveu ou está vivendo? Teve uma mudança repentina? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu, às vezes um vovô, um titio. Ela tem uma razão que nem sempre é da capacidade intelectual para ela não ir bem na escola. Tem um recadinho aí, eu diria que estar junto com essa criança e ver com ela, conversar com ela um pouco mais, você vai identificar, vai ter um sinal, uma coisa importante para você entender o que ela está descarregando ali na escola. Tá bom, Mariazinha? Vocês sabem que as crianças, as internas, todos nós temos, né? E as crianças pequeninas mesmo, que ainda não têm esse corpo grande, todas as crianças, elas se manifestam como crianças. Então, muitas vezes elas não sabem falar, mas elas têm uma tristeza sem fim. Eu conheci uma garotinha, e essa garotinha, ela tem 8 aninhos, é uma graça de menina, e ela estava me dizendo de um medo muito grande de se afastar da mãe dela. E um medo descabido, aparentemente. A mãe me dizia que quando a mãe ia trabalhar, pegava a Marginal Tietê, um lugarzinho importante aqui de São Paulo, e porque a mãe trabalhava numa outra cidade, ela ficava ligando, ela ficava perturbada, ela tinha muito medo que essa mãe não voltasse. E aí, pesquisando com essa garotinha, mas pense no desespero, mãe, desespero, nada comum. Não ia na casa da amiguinha, não fazia nada. Aí, pesquisando um pouquinho com essa menininha, o que a gente viu? Ela estava na porta da escola e ouviu uma mãe falando para outra, claro, né, que não era com ela essa conversa, falando para outra que uma terceira mãe havia falecido. E havia falecido em Três Corações. Ela ouvindo, não sabia que era uma cidade de Minas, nada disso. E que já fazia 15 dias e que como a mãe viajava muito, ninguém nem contou para a filha ainda. O que ela descobriu num piscar de olhos? Que mãe morre longe, que mãe morre na estrada. E essa menina grudou na mãe. Ela poderia ter tido essa manifestação de grudar na mãe dessa forma, como ela poderia ter tido N coisas para a mãe ficar grudada. Ela poderia ter até adoecido, para você ter uma ideia. Poderia ter adoecido para a mãe ficar grudada nela. Então, as respostas de uma criança, elas podem variar muito. Ela não chegou para a mãe e falou, então, eu ouvi essa conversa. A criança não sabe fazer isso e adulto que não aprende também não, né? Então, as coisas ficam emboladas dentro da gente, a gente dá um nó e um jeito de responder para a vida. E aí, nem sempre é o melhor jeito, né? A gente faz essa baguncinha na vida da gente. Mariazinha, dá uma olhada lá, vê o que está acontecendo com seu filho de uma forma geral, não na escola. Não no desempenho escolar, mas de uma forma geral. Nós vamos agora para uma outra pergunta, outra Mariazinha, né? Há pouco tempo passei por um sequestro relâmpago e desde então não consigo sair de casa sem estar acompanhada. Tenho como superar esse trauma? É lógico, Mariazinha, é lógico. Vocês sabem que existem coisas maravilhosas, né? Quem trabalha com essas questões da psicologia sabe o quanto evoluiu essa área ao longo desses 20 anos que eu a conheço.
E tem uma coisa muito específica. Quando uma criança ou um adulto vive uma situação traumática, então um sequestro, vamos considerar, situação traumática. Acontecem algumas questões no cérebro da gente. A gente tem sofre um impacto, né? Eu quero falar disso bem devagarzinho para você entender. Mariazinha, presta atenção. Você tem uma situação que lhe causou um trauma. Esse trauma, ele fica como uma cicatriz emocional no seu cérebro. É lindo isso. Horrível, porém lindo de compreender. Você toma um choque. Esse choque, ele precisa, é como se ele desse uma cristalizada naquela imagem e essa imagem fica dentro do seu cérebro. Você precisa de algo que dissolva essa primeira imagem. E existem técnicas hoje, por exemplo, o EMDR, que dissolvem traumas em horas. É uma coisa espetacular. Então, aquilo que parecia impossível de ser digerido, passa a ser digerido. Porque você sabe, se alguém vem, brinca com você, machuca você sem querer, imediatamente no seu corpo não sai um veneno que a pessoa quer te abraçar, você fala, não, espera. Porque você nem consegue digerir aquilo que aconteceu. Da mesma forma, um grande trauma. Se você usa essa técnica, em poucos minutos, em poucas horas, essa pessoa pode voltar àquela cena e ter isso dissolvido. As pessoas podem não ter noção da grandeza que é dissolver um trauma, mas é um impedimento que fica na vida da pessoa para sempre. Tudo que ficar ali parado, parecido com aquilo, tiver o som daquilo, o cheiro daquilo, causa um estresse na pessoa e impede que ela ande livremente. Por exemplo, se aqui tem um terreno enorme, se desse ladinho de cá tem uma marca que lembra esse trauma, você já vai andar sem nem pensar para o lado de lá. Daqui a pouco, o lado de lá é pouco, porque você lembra que o lado de cá está associado ao lado do trauma. Você vai mais longe. O que eu quero dizer com isso é que se você não cura essas feridas e esses traumas, e é possível sim curar, você acaba ficando com pouco espaço na vida para andar. Mariazinha, além de eu te dizer que é possível, eu diria para você que sem dúvida você deve procurar curar isso, porque se a pessoa deixa de sair de casa, olha que prisão que você vive, Mariazinha, por conta de um sequestro, que é alguma coisa realmente terrível. Não estou tirando a gravidade nem a sua resposta para isso. Estou dizendo que tem jeito, que há um caminho que você procure e o EMDR é um desses caminhos, tá bom? Que bom, né, Mariazinha? Que bom. Já já você está saindo de casa, circulando pela vida sem medo. Nós temos mais uma pergunta. Morro de medo de altura e de lugares fechados. Tudo, né? Altura, lugares fechados. Parece incrível, mas já fiquei presa em elevadores algumas vezes. A gente atrai o que a gente tem medo, Mariazinha? A gente atrai o que a gente mais teme. Inclusive com queda de elevador por duas situações, só você. Não, aí você está caprichando já. Sou eu quem atrai essas situações? Sim! Sim! Se sou eu, gostaria de romper esse ciclo. Você tem algum conselho? Conselho não, não é exatamente um conselho. Acabei de falar para sua amiga, Mariazinha, porque o medo de altura, o medo de lugares fechados, o medo de avião, o medo da queda, o medo da morte, o medo de tudo que pode rondar a gente, não é um medo plausível, concreto, que dá pra gente pegar com a mão. Tem gente, mas claro que tem jeito, e se você não cuida, a gente está olhando para esse monte de medo que a Mariazinha tem, gente, se a gente não cuida, ele vai se estendendo, é como virar-se um copo de água, vai se alastrando e a gente vai passando a temer várias coisas, é como se fosse alargando mesmo, o medo vai tomando conta da vida da gente e daqui a pouco a gente não pode pensar, é um negócio horrível.
Então vá procurar ajuda. Esse medo pode estar sem dúvida ligado com o momento de nascimento. Você não precisa nem saber disso, mas um lugar de queda e um lugar fechado pode se lembrar bem esse momento de saída do útero, desse lugar fechado, dessa queda plausível. Então, não é um conselho, mas é uma indicação. É preciso curar os pequenos medos, é preciso enfrentar os pequenos medos, não sozinho, viu? Porque medo a gente não enfrenta sozinho, não precisa disso. Não se judie, não se maltrate. Peça ajuda, vá tirar isso da sua mente, porque não estando na sua mente, ai, solta o corpinho, e não estando na mente nem no corpinho, não está na sua vida, vai ser uma beleza. Não é bom assim? Eu adoro quando as pessoas podem dissolver coisas que depois elas olham e falam, era isso? Que bobeira. Mas enquanto a gente não pode tomar como bobeira, aquilo domina a vida da gente. Eu vou brindar com você, porque eu quero fazer um apanhado de todas as questões da vida das pessoas. Nós temos muitas perguntas, mas esse ano nós estamos encerrando as respostas. Então eu quero falar de uma forma geral com você. E assim nós vamos brindar já, porque o programa é nosso mesmo, né? Então já. Eu estou aqui brindando com você, pessoa, que beleza, né? Vocês sabem que é uma delícia quando a gente pode falar diretamente com as pessoas que querem ouvir algumas coisas sobre suas particularidades. É muito gostoso quando a gente sente que ajuda as pessoas a resolverem as suas coisas, ou pelo menos pensar um pouquinho, saber que tem saída, né? Eu quero convidar você que participou do programa de hoje, as várias Mariazinhas e o Zezinho, não é? A olhar realmente para que ano foi esse. Se esse ano foi um ano que você pôde ficar feliz com você, se você participou, se você foi o protagonista, se você coadjuvou nesse seu ano, se você deu o melhor de si, se você ficou na retranca, se você deu amor ou se você ficou esperando ser amado, se você olhou para os seus filhos com um pouco mais de atenção e de limite, ou se você deixou para lá, se você olhou para aquela feridinha no pé que merece um cuidado, que merece um carinho, merece uma pomadinha, porque isso é cuidado, é começar de pequeninas coisas. O poder criativo tem uma alegria imensa de poder falar com você naquilo que é mais tocante em você. O poder criativo quer te dar a lembrança genuína e verdadeira de que você é o criador da sua vida. Se tem algo na sua vida que você não está entendendo, que você não sabe como você está criando, queira ver quais são as camadas dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas percepções, de tudo que a vida te deu, que faz com que você ainda crie coisas que você não quer. Então, nós iniciaremos um novo ano juntos, nós remodelaremos esse programa e você estará com a gente ainda e cada vez melhor. Então eu brindo a sua vida, a sua participação, brindo a minha vida, a participação de todas as pessoas que compõem para que este programa seja feito. Então um grande beijo, um feliz ano novo para nós, tá bem? Então até o ano que vem.